Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal do YouTube da Razão Automóvel. Hoje tenho para testar o SUV mais vendido da Europa, o Nissan Qashqai. Uma das perguntas às quais eu vou tentar dar resposta é porque é que tanta gente compra o Nissan Qashqai? O que é que ele tem de tão especial? Mas antes de ir a essa pergunta, vou-vos fazer uma breve apresentação do exterior desta versão que foi renovada em 2017 e que recebeu uns faróis com uma assinatura LED Boomerang, recebeu também uma grelha totalmente redesenhada e na traseira também temos novidades a nível da assinatura luminosa. Por dentro também temos uns interiores com os acabamentos relativamente melhores, temos também um comportamento dinâmico sensivelmente melhor e novos conteúdos tecnológicos. Portanto, feita esta breve apresentação, vamos para a traseira ver o que nos reserva a bagageira do Nissan Qashqai. Quem procura um Nissan Qashqai, das duas uma, ou tem família ou quer constituir família. E como quem quer constituir família precisa de espaço, temos 430 litros de capacidade de mala nesta configuração e se rebatermos os bancos passamos a ter mais de 800 litros de capacidade. Mas não é só capacidade que a mala também tem algumas soluções bastante interessantes, como podem ver. E eu preciso de carregar coisas um bocadinho mais altas. E o que é que eu posso fazer a esta chapeleira? Tananana. Desculpem a minha falta de jeito. Este saco vai para aqui e agora como é que isto entra? Isto é assim senhor. É a primeira vez que eu estou a fazer isto. Espero não ter nada que se parta dentro daquele saco. Dandan! Porque é um dos dramas da humanidade, onde é que nós colocamos a chapeleira quando atiramos? A Nissan encontrou solução e é tão simples, debaixo do fundo da mala. E acima de tudo é fácil retirar coisas da bagageira porque não tem degrau, então podemos puxar e mandar para o chão. Agora vou rebater os bancos. Tal. Adeus. Mais de 800 litros de capacidade, equivalente a um T0 em Lisboa. Muito bem, agora que já conhecemos a mala do Nissan Qashqai, vamos ver como é que nós sentamos os putos e os amigos nos bancos de trás. Uma característica muito importante da qual nós nos esquecemos algumas vezes é da amplitude de abertura da porta traseira. É importante porquê? Porque quem tem putos pequenos necessita de uma abertura ampla para conseguir cá colocar os ovinhos, as cadeirinhas e inclusivamente as crianças. E de facto o Nissan Qashqai, desse ponto de vista, tem uma abertura quase 90 graus e é muito fácil colocar aqui uma cadeirinha ou um vinho e o respectivo puto. Mas agora esquecendo as crianças e falando do caso do adulto. Eu tenho 1,74 m de altura, vou bem sentado, tenho espaço para as pernas, tenho espaço para os pés, tenho espaço ao nível da cabeça. Quanto aos bancos, não são fantásticos, falta um bocadinho aqui de apoio, mas também não poderia ter muito apoio porque estes bancos estão pensados para levar as tais cadeirinhas, os tais ovinhos. Eu vejo-me a fazer aqui uma viagem e não chegar ao final da viagem muito cansado. Quanto a mim, o Nissan Qashqai aqui atrás tem duas grandes falhas. Uma é a falta de uma conduta de ventilação para os lugares traseiros, já estou a ver as crianças aqui, oh pai, estou cheio de calor. E outra é a falta de umas entradas USB, também já estou a ver as crianças, oh pai, estou a ficar sem bateria no tablet. Enfim, e ninguém quer fazer uma viagem com crianças aos berros. Esta versão que eu hoje estou a testar é a versão Tecna Premium, é a versão topo de gama, com o motor 1.6 DCI de 130 cavalos, ou seja, isto é o melhor que vocês podem comprar no que o Nissan Qashqai diz respeito. No que é que se diferencia das restantes versões? Bem, desde logo por estes bancos com acabamentos 3D em napa, bastante giros, mas também confortáveis, sinto-me bem sentado. Quanto a apoio, não tem muito apoio, tem um apoio suficiente, isto é um carro familiar, é um SUV familiar e no exterior tem umas capas de espelhos retrovisores com acabamento premium, diz a Nissan. Temos também um vidro dianteiro aquecido e mais alguns detalhes que eu vou-vos deixar no link da descrição para o site da Razão Automóvel. Mas este vídeo não vai ser sobre esta versão 1.6 DCI de 130 cavalos com caixa automática que eu estou a testar, vai ser sobre todos, mas todos os Nissan Qashqai que eu testei nas últimas 3 semanas. Andei com a versão 1.2 a gasolina, andei com a versão 1.5 a gasóleo de 110 cavalos, andei também com esta versão 1.6 DCI, tanto com a caixa manual como com a caixa automática, e vou-vos dizer quais é que foram as versões que eu mais gostei, aquela que para mim é o best buy da gama. Mas vamos a detalhes. Interior. O interior tem materiais bons,
mas a qualidade de montagem fica uns furos abaixo daquilo que seria expectável. Há aqui algumas junções de materiais que deixam um bocadinho a desejar, e eu já testei outros Qashqai, este tem poucos quilómetros, onde já apresentavam alguns ruídos parasitas, mas melhorou imenso face às gerações anteriores. Em termos de sistema de infotainment, temos um sistema de infotainment que tem um grafismo algo datado, é lento nas reações, mas tem muitas funcionalidades. Uma das funcionalidades mais interessantes é a câmara de 360 graus, que é bastante útil e que só peca por ter a resolução de uma batata. A resolução é mesmo muito baixinha, mas é útil. A câmara de 360 graus é bastante útil. Esta versão que eu estou a testar tem também o sistema ProPilot da Nissan. É o mais recente pacote de ajudas à condução da marca japonesa. Clicando aqui nesta tecla azul, eu ativo o Cruise Control adaptativo e também o assistente de manutenção na faixa de rodagem, que funciona como uma espécie de anjo da guarda que nos salva a pele quando nos distraímos, por exemplo, numa autoestrada. Ele mantém o carro na faixa de rodagem. Eu, se largar as mãos do volante, ele mantém o carro na faixa de rodagem, mas não me permite, durante muito tempo, ter as mãos fora do volante, e começa primeiro a avisar, a fazer pip-pip, e depois, caso eu me tenha deixado dormir, começa a fazer pequenas travagens para ver se efetivamente está alguém aos comandos do carro ou não. Gostei muito do comportamento deste sistema ProPilot. Não é um sistema de condução semi-autónoma, não é, mas é mesmo muito bom, bem melhor do que, por exemplo, o sistema que a Renault tem, que é um sistema de aviso de saída da faixa de rodagem, que nós saímos da faixa de rodagem e a única coisa que aquilo faz é brrr, e é mais incomodativo do que propriamente uma ajuda. Em termos de comportamento, bem, esta versão tem uns pneus de baixo perfil, o que lhe dá um comportamento QB bem comportado e ao mesmo tempo confortável. O único local onde o Nissan Qashqai se sente um bocadinho como peixe fora d'água é em pisos empedrados. Aí nota-se efetivamente que temos uns pneus de baixo perfil e passa demasiadas vibrações ao interior. Mas de resto, numa estrada como esta que eu estou a conduzir, não é propriamente boa. Ele tem um pisar seguro e tem ao mesmo tempo um pisar confortável. Ainda assim, eu prefiro o Qashqai com um pneu um bocadinho maior e com a jante de 17 polegadas, ainda que esteticamente estas jantes façam toda a diferença e deem um caráter ao Nissan Qashqai, um visual bem mais interessante. Como vos disse, andei com as versões 1.2 a gasolina de 115 cavalos, 1.5 diesel de 110 cavalos e 1.6 diesel de 130 cavalos nas versões com caixa manual e com caixa automática. O que é que eu tenho a dizer? Gostei do motor 1.2 a gasolina, não é muito gastador, consegui médias de 7.2 litros e custa sensivelmente menos 3.000 euros do que a versão 1.5 DCI de 110 cavalos. Portanto, se não fazem muitos quilómetros, muito provavelmente a versão 1.2 é uma boa escolha, até porque tem um preço bastante interessante. Falando do motor 1.5 DCI, é aquilo que nós já sabemos que é um motor muito poupado, associado à caixa de 6 velocidades, da qual eu só não gosto do seletor de velocidades. É um motor mesmo muito poupado, é possível fazer médias de 4 litros, exatamente 4 litros é mesmo muito pouco, e é um motor que eu gosto muito. Aliás, é o motor que eu mais gosto para equipar o Qashqai. Temos finalmente um motor 1.6 DCI no topo da hierarquia das motorizações do Nissan Qashqai, que é um motor que custa cerca de mais 2.700, 2.800 euros do que o motor 1.5 DCI, e que é melhor do que o motor 1.5 DCI em quê? Em disponibilidade, naturalmente, porque temos mais 20 cavalos, e também em suavidade. É um motor mais suave, ainda que eu não goste muito da resposta deste motor até cerca das 1.800, 2.000 rotações. Face ao motor 1.5, consome mais. Na versão com esta caixa automática eu estou a conseguir médias de 6.5 litros, 6.7, sensivelmente, em estradas destas e com autoestrada pelo meio. E na versão de caixa manual eu consegui médias de 5.8, 5.7. Portanto, contem com cerca de mais 1 litro a cada 100 km e com mais 2.700, 2.800 euros a mais na altura da aquisição. Portanto, se eu tivesse de escolher um motor para associar este Qashqai, eu escolhia o motor 1.5. Esquecendo os motores, vamos para as versões de equipamento. A versão End Connect
já tem equipamento suficiente, já não é uma versão despida como a versão A7, e depois temos também a versão Tecna. A versão Tecna custa cerca de mais 1400 euros do que a versão N-Connect e traz a chave inteligente, traz uns bancos com couro e tecido, traz também as câmaras 360 graus, os sistemas de apoio muito mais completo. Parece-me por 1400 euros mais é um bom negócio. Portanto, resumindo e baralhando tudo isto, juntando, colando, que Qashqai é que me sobra no final. Sobra-me o Qashqai 1.5 DCI, Tecna, custa cerca de 33.600 euros e que vocês são capazes de conseguir comprar por cerca de 30.000 euros. E por 30.000 euros parece-me uma boa opção. É um SUV bem comportado, com motores competentes, com muito equipamento. O que é menos bom no Nissan Qashqai? É de facto a qualidade de construção, está uns furos abaixo daquilo que a concorrência faz, e o primeiro SUV que me vem à cabeça quando eu falo de rigor de construção no interior é o Seat Ateca, porque é tudo bem mais sólido, ainda que naturalmente tenha menos equipamento do que este. Mas é um grande rival, naturalmente, como o 3008, mas é mais caro do que este. Enfim, há uma panóplia de SUVs neste segmento que se torna muito difícil escolher um. Mas se eu tivesse de escolher um Nissan Qashqai, era um Nissan Qashqai 1.5 DCI com a versão de equipamento Tecna. Aproximamos-nos a passos largos do final desta minha review ao Nissan Qashqai. Já vos disse qual é a minha motorização da eleição, naturalmente que isto depende da utilização que vocês lhe pretendem dar, mas aquela que me parece mais equilibrada é 1.5 DCI. E também já vos disse qual é que é o nível de equipamento que me parece mais adequado em termos de custo-benefício. Falta, portanto, responder à pergunta que eu coloquei no início deste vídeo, que é porque é que tanta gente, afinal, opta pelo Nissan Qashqai se ele não é o melhor do segmento em praticamente nenhum ponto de avaliação. E a resposta é relativamente simples. Custo-benefício. Nenhum SUV oferece tanto por tão pouco neste segmento. E isso tem sido a força do Nissan Qashqai ao longo destes anos. É suficientemente bem comportado, é suficientemente bem construído, é suficientemente bem equipado e este conjunto de características faz dele um produto muito completo. Naturalmente, se estivermos diante de uma versão de 40.000 euros como esta, sabe a pouco e começamos a pensar noutros modelos que podemos comprar por 40.000 euros. Mas se descermos um bocadinho o patamar para o motor 1.5 DCI e para a versão Tecna, o Qashqai começa a fazer sentido e daí ser das versões mais vendidas no nosso mercado. Quanto a mim, despeço-me de vocês, espero que tenham gostado de mais esta review. Um grande abraço e até à próxima!